Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre desenviesamento, tentando focar mais especificamente em uma técnica bem curiosa, bem peculiar de desenviesamento, que é o nudge. Na verdade, a gente nem poderia dizer que nudge é uma forma de desenviesamento, é uma forma de aproveitar, toda a lógica, todos os enviesamentos que nós tendemos a ter para gerar, para nos levar a uma direção correta, A gente vai falar um pouquinho sobre isso porque ele destoa, é uma forma diferente de pensar em relação às técnicas tradicionais de desenviesamento. Em geral, quando a gente fala em desenviesamento, o que a gente tenta é mitigar ou reduzir as possibilidades de incidência dos vieses, controlando o ambiente para que aquelas circunstâncias, condições emocionais e cognitivas que possam desencadear um viés, elas não venham a ocorrer, Então, em geral, quando se fala em desenviesamento, a gente pensa num treinamento para que haja uma conscientização, um constante estado mental de alerta, para perceber que determinados fatores podem desencadear vieses, por exemplo, gatilhos como o rosto, a cor da pele, o gênero, a orientação sexual, a roupa que a pessoa está vestindo, a condição social, a classe social. Todos esses elementos que geram uma determinada impressão podem funcionar como gatilhos para ativar heurísticas, ativar associações automáticas, pensamentos implícitos que geram eventualmente vieses cognitivos. Então a gente ter consciência disso nos permite fazer um policiamento constante para que a gente não venha eventualmente a prejudicar alguém, a cometer uma injustiça, a praticar uma arbitrariedade por causa de um viés cognitivo. O conceito de nudge, ele é diferente, porque o propósito dele não é lutar contra os vieses, Ele não pretende estabelecer um mecanismo para que nós não sejamos enviesados, Ele pretende aproveitar essa tendência que a gente tem para agir de determinado modo, se comportar de determinado modo, para facilitar a tomada de decisões num sentido correto. Então, a ideia hoje é a gente explicar um pouquinho esse conceito de nudge, que é um conceito muito valioso para nós do direito. De início, eu trago aqui essa foto dos grandes idealizadores desse tema que a gente está tratando, especificamente em relação a nudges. Os grandes idealizadores foram Cassius Tim e Richard Taylor, os dois aí. Curiosamente, o Cassius Tim, ele é do direito, ele é um jurista famoso nos Estados Unidos, mas também tem uma produção acadêmica muito rica em diversas áreas, e portanto ele também escreve sobre outras coisas além do direito, inclusive escreveu o livro Nudge junto com Richard Taylor, que é da economia comportamental, da microeconomia, economista, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia justamente pela sua contribuição para o campo da economia comportamental. E um dos tópicos que levou ele a ganhar o Prêmio Nobel foi justamente nudge, a aplicação da economia comportamental nas políticas públicas, já que tanto ele, o Richard Taylor, quanto o Cassius Tim, eles participaram ativamente de governos nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, aplicando o conceito de nudge, e os conceitos da economia comportamental para poder melhorar alguns comportamentos dos cidadãos dos respectivos países. E temos aqui também o Daniel Kahneman, que a gente falou dele várias vezes, vocês provavelmente nesta altura já o conhecem, mas está aqui a imagem dele, também ganhador de Prêmio Nobel, que foi o grande responsável por essa revolução que ocorreu no campo da economia comportamental, Apesar de ele ser psicólogo, ele é muito reconhecido no campo da economia comportamental. Pois bem, o que é que está em jogo quando a gente fala de nudge, Basicamente, esses autores eles vão partir do seguinte pressuposto. Ao contrário do que a economia tradicional pensa, nós não somos econs, que são aqueles seres que procuram uma racionalidade estrita de maximização dos bens e de tomada de decisões, sempre visando o interesse próprio, a otimização dos seus próprios, da sua própria utilidade, dos prazeres e redução
das dores, né? Segundo uma visão utilitarista que é típica do pensamento economista tradicional liberal clássico. Eles, ao contrário, defendem, né, que nós devemos partir do pressuposto, né, na realidade, que nós somos humanos, né, nós somos humans, como o Simpson, Homer Simpson. No fundo, todos somos Homer Simpsons dentro dessa concepção. Isso significa basicamente que nós somos preguiçosos e tendemos a escolher o caminho mais fácil, né? Entre dois caminhos, a gente tende sempre a seguir o mais fácil, aquele que gera menos gasto de energia, já que nós estamos programados a poupar energia mental. Nosso cérebro está programado pela evolução para poupar energia mental, como a gente já falou, inclusive, nos primeiros vídeos. Não temos controles sobre muitas escolhas, né? A gente também está cansado de falar que muitas decisões que nós tomamos, muitas escolhas que fazemos, muitos julgamentos que nós realizamos decorrem de estímulos, né, que aparecem de modo inconsciente e até mesmo alguns que são criados, né, pela nossa imaginação a partir de uma rede de associação de ideias, de memórias, né, que faz parte do nosso ser, do nosso modo de pensar. Uma imagem bastante interessante que serve para ilustrar esse aspecto é essa imagem, é uma imagem clássica no campo dos nudges. Quem fala sobre nudge geralmente traz essa imagem, porque é bem curioso, né? Pessoas que estão indo para a academia se exercitar, no caminho, geralmente estão no piloto automático, né? E esse piloto automático vai fazer com que eles escolham o caminho mais fácil. O caminho mais fácil, no caso, é seguir a esteira rolante e não a escada normal, né? Então, o conceito de nudge, ele parte desse pressuposto. Nós estamos programados para, em situações assim, quando a gente ligar o piloto automático, seguir o caminho mais óbvio, o caminho mais fácil, o caminho mais simples, aquele que vai gerar economia de energia, ainda que nós estejamos indo para uma academia fazer exercício, fazer ginástica. Então esse é o ponto interessante. E aí, portanto, aqui um exemplo de nudge de como aproveitar isso, né? Aqui esse nudge, ele parte desse pressuposto que, de um modo geral, as pessoas vão escolher o caminho mais fácil, mas se você desenha, né, muda a arquitetura do ambiente em termos de design, né, cria um estímulo para que a pessoa siga a escada normal e, portanto, uma escolha mais saudável. Provavelmente, numa situação como essa, aquele gatilho automático que nos levaria para a escada rolante vai receber um sinal de bloqueio e muitas pessoas deixarão de usar a escada rolante e preferirão seguir a escada normal, porque nessa situação é um caminho, digamos assim, mais saudável, que as pessoas sabem que é saudável, mas que só não fazem porque estão automaticamente programadas para seguir o caminho mais fácil, né, mais óbvio. Aqui outro exemplo de nudge, que é uma técnica muito simples de emagrecimento, ou pelo menos de redução de alimentação, né? Para aqueles que estão precisando, que comem em excesso, que sabem que abusam da quantidade de alimentos. Um método muito simples de reduzir isso é simplesmente reduzir o tamanho dos pratos, né? O tamanho dos pratos. Essa redução já faz com que as pessoas automaticamente comam menos, porque não terão aquela sensação de... Aliás, já terão a sensação de saciedade quando concluírem o prato menor, né? E essa é uma das razões também pelas quais os self-services costumam colocar pratos bem grandes, né? Geralmente, quando eles fazem isso, é pensando nas pessoas colocando realmente mais comida e, portanto, gastando mais. O último exemplo que eu gostaria de dar, porque a ideia aqui é apenas passar para vocês a noção de nudges, né, e depois dizer que esse é um mecanismo interessante de aproveitar os vieses ao nosso favor, está nesse caso aqui. Eu gosto muito desse exemplo, que é uma prateleira que foi desenhada do ponto de vista da organização dos alimentos. Existe um conceito dentro do nudge que se chama arquitetura de escolhas, que basicamente é você fazer uma organização do design, né, do seu ambiente, de modo a favorecer, facilitar o acesso àquilo que é bom e a dificultar o acesso ao que é um pouco saudável, ao que não é bom. E nesse caso, os organizadores dessa prateleira fizeram claramente o nudge.
eles colocaram as comidas saudáveis no ponto mais alto, portanto mais fácil de acessar, e as comidas menos saudáveis, mais gordurosas, né, chocolates, mais com açúcar, na parte de baixo, né, da prateleira, né, dificultando o acesso. Aqui o curioso é que provavelmente o consumo de comida saudável vai aumentar, não porque as pessoas estão conscientemente querendo comer comidas saudáveis, mas porque elas estão com preguiça de se abaixar para pegar o chocolate. Ou seja, a preguiça nesse caso vai funcionar como estímulo para que elas escolham, né, a comida mais saudável. Então, esse é o conceito de nudge, né, e um dos aspectos centrais dessa ideia é que os autores não estão pensando em reduzir as escolhas. Eles dizem, olha, nós não queremos impedir as pessoas de terem acesso a escolhas pouco saudáveis, a escolhas equivocadas. As pessoas são livres, né? A liberdade deve ser respeitada. Porém, se a gente alterar essa arquitetura de escolha, esse design decisório, esse processo decisório, provavelmente a gente consegue facilitar o acesso a aquelas decisões desejadas, pelo simples fato de que as pessoas tendem a seguir o caminho mais fácil. Então, a dica que fica é que se você quiser aproveitar os vieses a seu favor, crie nudges, né? Crie nudges para facilitar o acesso ao caminho mais fácil. E isso pode ser muito utilizado dentro do direito, né? Criando estratégias processuais de facilitar as decisões corretas, decisões justas, não arbitrárias. Então era isso, espero que vocês tenham gostado desse conceito. Se vocês quiserem aprofundar, recomendo o livro Nudges, né? Um empurrão para a direção certa, do Cass Sunstein e Richard Taylor, que está em português e, portanto, vocês têm acesso fácil aí nas livrarias do país. Era isso, grande abraço, até a próxima.